setor, ele sempre é afetado positivamente, negativamente, né, pelo desempenho da economia, em particular por uma variável que é venda no comércio, né? Quer dizer, o setor tem crescido acima da variação das vendas no comércio, por quê? Porque as pessoas utilizam cada vez mais os seus meios eletrônicos de pagamento para pagar, ao invés de cheque, ao invés de dinheiro. Nossa expectativa é ainda de uma variação substancial, de 14,5% a 15,5%, portanto, a gente tem uma visão otimista, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o que vai acontecer na economia, porque ela pode impulsionar ou fazer com que essa variação seja um pouco menor eventualmente. E a gente não trabalha somente com uma perspectiva de curto prazo, né, olhando para 6 meses, olhando para o próximo exercício, mas com uma perspectiva de longo prazo no Brasil, que atingiu agora no terceiro trimestre uma penetração pouco superior a 29% no consumo das famílias brasileiras. E a gente trabalha com a perspectiva de crescimento para superar os 30% e depois os 40% de penetração no consumo das famílias nos próximos anos. O setor tem investido, vai continuar investindo, tem se mostrado forte e resiliente, né? Tem crescido a 2 dígitos sem parar nos últimos 10 anos. Então a gente tem a crença que o setor pode ajudar e já ajuda no desenvolvimento do Brasil, tá certo? No fomento ao crédito ao consumo. Enfim, então a gente tem também uma expectativa e uma perspectiva otimista, né, a despeito dos desafios que se tem para a economia em 2015. O que a gente pode dizer de forma resumida é que, primeiro, isso tem valor, né, para as empresas que participam do setor e para a sociedade. E para as empresas, ela define determinados marcos regulatórios, o que facilita sua previsibilidade, a condição de fazer investimentos. Para a sociedade, ela passa a garantir uma segurança maior, em particular o tema dos moedeiros, a preocupação do Banco Central em relação à lavagem de dinheiro e temas afins. Então a gente atribui uma nota positiva para a regulamentação nesse primeiro ano. E também vale salientar que a ABECS trabalhou intensamente com as suas associadas e também com o Banco Central, organizando eventos, tendo equipe preparada para dirimir dúvidas e orientar as associadas no sentido de entregar sua documentação no dia 1 de dezembro, né, prazo final dado pelo regulador para que elas se habilitassem a ter as autorizações devidas pelo Banco Central, e eu falo particularmente das instituições de pagamento e daqueles arranjos, né, de pagamentos entregues pelos instituidores de arranjo. Os pré-pagos já são uma realidade no Brasil, né, mas o que a gente observa aqui na ABECS é que os pré-pagos ainda têm sido utilizados por nichos de mercado, tá certo? Mas o pré-pago de uso geral ainda deve, né, passar por um ciclo de crescimento e vamos observar o seu crescimento à luz da nova regulamentação quando comparamos esse pré-pago de uso geral, particularmente, com a conta corrente, né? O Banco Central tem estimulado a inclusão financeira, a utilização desses meios eletrônicos de pagamento, que ele tem um propósito econômico, tem um propósito social, né? Ele pode ajudar a minimizar o dinheiro físico em espécie em circulação, e ele se encaixa perfeitamente também no uso do celular como instrumento do mobile payments, né, chamado mobile payments no setor, como instrumento de inclusão financeira. Então, a gente está vendo uma evolução constante nisso. A regulamentação traz determinadas linhas, né, de orientação para esse mercado de pré-pagos. Na nossa autorregulação da ABECS também temos capítulo que trata especificamente dessa linha de negócios, né? A gente ainda vai ter crescimento nesse mercado, mas a gente tem um tempo ainda de observação. Esse é um tema sensível, esse é um tema que precisa ser trabalhado no Brasil, e a ABECS vem investindo constantemente
no tema da educação financeira. Esse é um compromisso da associação com a sociedade, né, e com os organismos reguladores, em particular com o Banco Central, com a Senacom do Ministério da Justiça. Fizemos inúmeras ações aqui na ABECS nos últimos anos, mas agora cabe destacar duas delas, né? A primeira, as videoaulas com o professor Pachecão, né, que tem sido um sucesso absoluto. Já atingimos 10 milhões de views das videoaulas do professor Pachecão. Nós fizemos, inclusive, um convênio e uma ação junto com a Universidade de Anhanguera, né, durante a qual se transmitiu a videoaula do professor Pachecão para o conjunto de universidades que a rede tem no Brasil. Uma outra iniciativa foi um convênio que nós assinamos com a Fundação Cafu, no sentido também de levar educação financeira para as comunidades já trabalhadas pela Fundação Cafu, de modo que aquela comunidade possa utilizar os materiais que são muito didáticos a partir da ABECS para que as pessoas tenham acesso à educação financeira e utilizem de uma maneira cada vez mais conveniente, melhor, adequada, os seus cartões de crédito em particular, mas os seus meios eletrônicos de pagamento. A ideia não é fechar somente esse acordo e essa parceria com a Fundação Cafu, mas quem sabe estender isso para escolas, para outras fundações que tenham um propósito social e de levar conhecimento para a sociedade, em particular para aquelas camadas de menor renda, né, que têm eventualmente um pouco mais de dificuldade de acesso às informações sobre educação financeira. O tamanho da ABECS e o número de associadas da ABECS cresceu significativamente nos últimos 2 anos, né? Hoje são 62 organizações associadas à ABECS, de modo que a associação tem aumentado o diálogo com todos aqueles agentes que trabalham no setor de meios eletrônicos de pagamento. E um outro dado importante em relação ao ano de 2014, a associação aqui nesse caso da ABECS à CNF, que fará com que a ABECS aumente, inclusive, também o seu protagonismo no sentido de debater, né, o setor financeiro dentro da confederação da CNF, como eu falei anteriormente. A gente criou um novo indicador na ABECS a partir dos dados do próprio Banco Central e de dados que a ABECS tem de suas associadas, que são bancos emissores. Então, qual é esse dado? O dado relativo à concessão de crédito para compra de bens e serviços no Brasil. Nós encontramos que o cartão de crédito foi responsável, inclusive no terceiro trimestre desse ano, de 2014, por 53,1% de todo o financiamento de bens e serviços no Brasil. O número desse trimestre foi de mais de 94 bilhões de reais de financiamento. E eu estou considerando exclusivamente o cartão de crédito aqui parcelado, né? As compras parceladas, não as compras feitas em uma só vez. É claro que nós estamos falando aqui de financiamento de curto prazo, né? Porque o duration dessa carteira é diferente, naturalmente, eu falo de prazo, né? Da carteira de veículos, de crédito consignado, de crédito imobiliário, mas é um fato que o cartão de crédito tem financiado a compra de bens e serviços no Brasil, demonstrando um importante grau de elasticidade e contribuído, né, para o crescimento da economia, para esse financiamento do comércio. E a prova material, com indicadores ainda mais relevantes, do papel do cartão de crédito, não só como um meio de pagamento consolidado no Brasil, mas também como meio de financiamento. Isso que está à disposição de todos, é só entrar no site da ABECS, que lá se explica qual é o significado desse indicador, que mais uma vez nós apresentamos também no congresso que realizamos recentemente. A ABECS
trabalhou fortemente, vem trabalhando nos últimos anos, mas em particular no ano passado e esse ano, no sentido de consolidar o número do setor. A gente tem uma base bem sofisticada de dados estatísticos do setor, de modo que a gente está podendo levar ao conhecimento da sociedade, dos reguladores, a nossa opinião. E também esses dados servem para que as associadas consigam acompanhar seus negócios, saber qual é a sua participação de mercado, né, e ter dados mais elaborados para poder se comparar de uma forma geral com o setor. E só como exemplo, nós trouxemos ao conhecimento de todos qual foi o volume devolvido pelo setor em programas de recompensa aos usuários de cartões de crédito e débito. Vamos divulgar também dados acerca de fraudes para combater esse mal, né, que assola o setor, tá certo? E que mexe com a sociedade, mexe com o consumidor, mexe com o lojista, mexe com os bancos emissores, enfim. Um outro elemento importante que a gente adotou esse ano foi a modificação da nossa pesquisa, né? Até o ano passado, a gente fazia uma pesquisa anual com o Datafolha e a gente divulgava essa pesquisa no CIMEP, todos os anos. Esse ano, a gente passou a adotar uma pesquisa com um formato um pouco diferente, mais completa, né? É um tracking mensal a respeito de comportamento dos consumidores. E o interessante é que essa pesquisa está olhando não só para uma determinada camada de consumidores, mas para todas as classes A, B, C, D e E, e também para diferentes, para consumidores de diferentes idades, né, de sexo masculino ou feminino, enfim. Quer dizer, a gente tem observado a sociedade de uma forma geral e comparado isso com os dados reais e estatísticos que a gente tem.